Boa noite, vocês estão ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga, servidora atualmente do Instituto Federal do Mato Grosso e atuo no campus Cuiabá. Sou servidora lotada no Recursos Humanos do campus e trabalho hoje em dia efetivamente com os servidores, né, em ações de promoção de saúde, de acompanhamento de servidores, capacitação, desenvolvimento. E a gente hoje inicia nessa noite esse webinar como a segunda palestra da semana que iniciamos, a semana de webinar do servidor, desenvolvida pelo Instituto Federal do Mato Grosso, né, organizada pela reitoria. Lembrando que ao longo da semana nós teremos vários encontros, várias palestras com temas distintos, principalmente para nos auxiliar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social. Então, a gente pensou com muito carinho, né, enquanto instituição, organizar esse evento para todos vocês. Eu queria agradecer o pessoal da CREAD, né, que está nos apoiando aqui nessa transmissão ao vivo. Queria dar boa noite aos nossos convidados palestrantes, ao Dr. Muniz, a Ellen, nutricionista, e aos intérpretes também, que estarão aqui conosco, nos auxiliando nessa tarefa, o Leonardo e a Camila. Então, muito obrigada e boa noite a vocês. Nessa noite, né, no dia 26, como a segunda palestra dessa semana de webinários dos servidores, a gente pensou no tema de saúde mental e cuidado, né, do servidor, para debatermos aqui e trazermos visões diferentes, né? O doutor vai trazer a visão voltada para a área da medicina e a Ellen vai trazer uma visão, um panorama voltada para a área da alimentação, né, da nutrição. E por que as duas áreas distintas, né? Quando a gente fala de saúde, e a Organização Mundial de Saúde já relatou isso, que a gente trata a saúde como saúde de forma integral. Então, para que hoje eu seja considerado uma pessoa saudável, né, eu tenho que estar no meu completo bem-estar físico, mental, social, espiritual e emocional. Não é mais aquele conceito tradicional simplesmente de ausência de doença, né? E por que pensarmos em saúde mental? Não só pelo momento que estamos vivendo, de pandemia, isolamento social, mas também os dados, as pesquisas nos mostram, né, o crescente número de adoecimentos, e eu que estou lotada nos recursos humanos, posso descrever o crescente número de afastamentos por conta do CDF, né, que melhor o Dr. Munir pode nos auxiliar a descrever, que são os transtornos mentais e emocionais, né? Além disso, a gente precisa considerar não só o contexto do mundo da pandemia, né, que estamos vivenciando, mas eu gosto de trazer um acrônimo muito utilizado dentro da psicologia organizacional e do trabalho, que é o mundo VUCA. Não sei se vocês têm conhecimento desse acrônimo, mas ele é um acrônimo que foi iniciado e foi utilizado no momento da pós-guerra, né, da Guerra Fria, e foi utilizado pela equipe de guerra norte-americana para descrever o momento e o cenário de guerra tão complexo, tão incerto que eles estavam vivenciando, né? Esse mundo VUCA é formado pelos conceitos de volátil, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Volátil, eu quero dizer que é uma rapidez, uma velocidade nas transformações, uma velocidade cada vez maior de como as informações chegam até nós, né? A gente pode caracterizar também e remete ao conceito trago por Balme da sociedade líquida, né? Por isso hoje, ainda mais hoje, isso se acentua, é a sensação de que o tempo está escorrendo pelas nossas mãos, né? Quando a gente traz esse conceito de sociedade líquida, né? Tempo fluido,
que passa muito rápido. Perdemos a noção hoje do que é dia, do que é noite, se é durante a semana, se estamos no final de semana, né? Além disso, é caracterizado como um mundo incerto, né? A gente não tem como mais prever os acontecimentos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente normalmente planeja e conta com o que eu posso fazer hoje. Além disso, a gente traz a característica de complexidade, né? A gente vive hoje as situações, os fenômenos, tudo que a gente vivencia é caracterizado por uma interconectividade, uma interdependência entre os fatos, né? Os fatos não são mais isolados. Para você compreender um fato, você tem que analisar toda a relação e toda a complexidade. Além disso, a ambiguidade, né? Que a gente hoje trabalha com vários pontos de vista, um mesmo fator, um mesmo fenômeno, ele é interpretado de diferentes formas, de diferentes pontos de vista, né? E esse contexto do mundo VUCA, ele só veio agravar nesse contexto de pandemia, né? Então, hoje a gente vivencia um contexto de pandemia com várias sensações, vários sentimentos e vários comportamentos, né? Que o Dr. Munir vai entrar e a Ellen também vai contribuir, né? A gente vivencia isolamento e distanciamento social, né? A gente vivencia o medo de perder pessoas queridas, né? Entes queridos. A gente vivencia o medo de se contaminar e de ser agente de transmissão ao mesmo tempo, né? Não só nós que estamos em trabalho remoto, no momento que a gente vai ao mercado, que a gente sai às ruas para fazer atividades necessárias, quando a gente retorna para casa, sempre tem aquele receio, aquele medo, e os profissionais que não podem realizar a sua tarefa, né, o seu trabalho no isolamento, né, no domicílio, todas as vezes que eles saem para trabalhar, o receio e o medo de contaminar aquela rede familiar, aquele grupo com que ele convive, né? Além disso, a gente vive uma insegurança política, né? Eu gosto de trazer que essa crise não é uma crise só sanitária, a gente vivencia uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, né? A gente vive também sensações e sentimentos de impotência, impotência em relação ao cuidado do outro. Eu tenho controle e tenho consciência do cuidado que eu tenho, mas eu não tenho esse controle do cuidado, né, dos cuidados que o outro assume, né, na sua moradia e no seu trabalho. Além disso, a gente não podemos deixar de caracterizar o trabalho remoto, né? Não sei se todos que nos acompanham hoje vivenciam isso, mas nós, servidores do IF, estamos vivenciando esse momento de trabalho remoto. E aí, o trabalho invadiu a nossa casa, né? A gente se viu obrigado, a gente está num isolamento e num trabalho remoto que ele é obrigatório, a gente não teve escolha, né? Bateu na nossa porta do dia para a noite, todos nós fomos obrigados a realizar as nossas tarefas, o nosso cotidiano de trabalho nas nossas casas, né? E qual o impacto disso, né? O impacto disso, eu precisei rever as minhas ferramentas de casa, muitas vezes compartilhar os recursos tecnológicos que eu tinha com as pessoas da minha casa. Muitos de nós tivemos que adquirir outros equipamentos, né, para dividir com os filhos por conta de aulas, com as outras pessoas que residem conosco por conta do trabalho, né? Muitas vezes não tínhamos, né? Muitas pessoas não tinham internet e os recursos tecnológicos de boa qualidade tiveram que se desenvolver, tiveram que ir atrás de tudo isso. Além disso, não houve um planejamento, não houve uma capacitação, não houve um desenvolvimento, né? É diferente quando a gente traz uma distância, né? Que existe todo um planejamento, toda uma capacitação, né, dos tutores, dos professores, dos alunos, né? Existe um levantamento de competências, de capacidades, né? Técnicas, não só dos alunos, mas também dos professores, né? A gente vive, então, um excesso de demandas, excesso de cobranças, uma cobrança, autocobrança e uma heterocobrança, né? A gente é cobrado da sociedade, a gente é cobrado do trabalho e nós nos cobramos, né? Um excesso de cobrança por produtividade, né? Sendo que as nossas condições hoje de trabalho, as nossas condições de casa são outras, né? A gente vivencia uma outra realidade.
E tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Além disso, está sendo muito utilizado a característica do momento do novo normal, né? Que de normal, na verdade, não tem nada, né? E a gente reluta muito nesse termo, porque na psicologia é difícil designar o que é normal, o que é anormal, né? Quando a gente fala de novo normal, a gente remete a algo que é velho e a algo que, se é o novo normal, qual é o velho, qual é o modo de produção antigo, qual é o cenário velho que eu quero descartar para inserir ou para me habituar nesse novo cenário, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse conceito e com todas essas características, né, que repercutem aí nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria só caracterizar todo esse contexto, né, para a gente passar as discussões, porque são contextos e características que são importantes para a gente fazer essas considerações na noite de hoje, né? Vou trazer só alguns estudos recentes para vocês, para terem uma ideia, a título de conhecimentos gerais. Uma pesquisa feita pela revista Exame no ano passado, em 2019, traz dados da Organização Mundial de Saúde e considera o Brasil em uma epidemia de ansiedade, né? 18,6 milhões de pessoas, ou seja, 9,3% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade. Imagina como está esse percentual no momento atual que estamos vivendo, né? Que as pesquisas e os estudos mostram que as pessoas que já eram acometidas por algum transtorno, algum adoecimento mental ou emocional, tiveram um agravamento nesse contexto de pandemia. E muitas que não tinham nenhum sintomas, né, não apresentavam nenhum quadro, começaram a desenvolver nesse momento de pandemia. Né? Um estudo inicial feito na China, com 1.210 participantes de 194 cidades, mostraram entre essas pessoas 28,8% estavam sofrendo de ansiedade, 16,5% de depressão e 8,1% de estresse, né? Sendo que, dentre essa população, mais de 70% relataram ter medo de que os familiares contraíssem a doença, né? O medo que eu disse anteriormente. E um estudo atual no Brasil, né, que pegou dados de um questionário emitido pela Fiocruz. Essa pesquisa foi realizada em agosto agora, né, no Brasil. Foram entrevistados 45.161 brasileiros, né, que responderam, e verificou-se durante esse momento de pandemia que 40,4% se sentiram frequentemente tristes ou deprimidos, 52,6% se sentiram ansiosos ou nervosos, 43,5% iniciaram problemas no sono e 48% já tinham problema de sono e esse problema foi agravado nesse momento de pandemia. Então, são dados, né, atuais de pesquisas que a gente também deve considerar nesses momentos de reflexão na noite de hoje. Para dar as boas noites aos nossos palestrantes e colocar essas reflexões para vocês, gostaria de ler, né, uma breve apresentação. A gente tem como convidada hoje a Ellen. A Ellen é Ellen Claire Garcês Dabuco. Ela é servidora nutricionista, né, do IFMT. Ela é doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, na linha de pesquisa Atividade Física relacionada à saúde, com período de doutoramento sanduíche na Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade de Lisboa, em Portugal. É mestre em Biociências pela Universidade Federal do Mato Grosso. É especialista em Nutrição Esportiva e Clínica pelo Instituto do Centro-Oeste de Pós-Graduação. É graduada em Nutrição pela UFMT, integrante do Núcleo de Aptidão Física, Informática, Metabolismo, Esporte e Saúde da UFMT e faz parte do grupo de estudo e pesquisa em metabolismo, nutrição e exercício da Universidade Estadual de Londrina. E hoje também temos como colaborador Dr. Munir Jacobi, que é médico, graduado em medicina
apenas especialista em psiquiatria da. Então, boa noite a todos. E eu espero que vocês, quando tiverem alguma dúvida, que vocês possam consultar alguma reflexão, algum questionamento, vocês deixem no chat e ao final nós estaremos respondendo as dúvidas e os questionamentos. Então, passo a palavra para o doutor. Obrigada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Isabela, Camila, nosso intérprete Leonardo, a Ellen e Constantino. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu estou falando aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Com muita honra, muito orgulho, quero agradecer o convite que foi feito para participar desse evento. Estou sentindo um ruído de muito grande atrapalhando a minha transmissão. Vou pedir o Constantino para colocar os slides, por favor, compartilhar na tela meu slide, minha apresentação. Pode passar. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre os cuidados com o corpo, né, e a mente na pandemia. É um tema geral. A parte do corpo vai ser falada mais pela nutricionista, mas como a Isabela disse, não tem como a gente falar de o ser humano como um todo, né? Existe o corpo, a mente, o espírito, a parte social e etc. Pode passar. Primeiro, eu queria fazer uma breve... passar os conceitos breves do que é um surto, uma endemia, uma epidemia, uma pandemia, para o pessoal se sintonizar. Nós temos aí 4 conceitos básicos dentro da epidemiologia, né, do estudo da medicina das doenças. Então, quando a gente tem um surto, o surto é um aumento repentino de número de casos dentro de limite muito restrito de uma doença específica. Por exemplo, dentro de um bairro, né, aparece um surto de dengue ou outro tipo de doença, ele é específico àquele local. Já a epidemia é quando há um aumento do número de casos de uma determinada doença muito acima do esperado e não delimitado a uma região. Enquanto o surto, por exemplo, é limitado a um bairro ou um local, a epidemia já pode ser em vários bairros, cidades, no estado, né? E até no país inteiro. A endemia é um outro conceito que ocorre quando um certo número de casos eles são controlados em uma determinada região. Você já deve ter ouvido falar na mídia, né? A região endêmica de dengue. Lá é uma região endêmica. Lá tem a característica de ter uma determinada doença, porém, essa doença está sob controle. E a última, que é a pandemia, que é o que nós estamos passando, compreende o número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes, que é o que nós estamos vivendo, né? A coronavírus, pode passar? O coronavírus, ele começou na China, né? E começou a passar, ser transmitidos aí por todo mundo. Falar um pouco sobre as principais pandemias, né? A primeira delas, assim, mais importante, a gripe espanhola, de 1918. Na ocasião, foram mais de 500 milhões de infectados. Foi uma pandemia aí que foi de janeiro de 2018 até dezembro de 2020. Na época, representava cerca de 1/4 da população mundial que foi infectada pela vírus da gripe espanhola. Você imagina a gravidade, né, na época. Mortos geram controvérsias, mas de 17 a 100 milhões que falam as estatísticas, porém mais de 50 milhões a gente já tem certeza que é, tornando-se uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Ela foi a primeira das 2 pandemias causadas pelo influenza H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Pode passar, que é a de 2009, que nós vamos falar agora, a segunda, né, que é a gripe influenza H1N1. Ela veio em abril de 2009, e ela foi declarada, né, na verdade, em abril como pandemia, a Organização Mundial de Saúde. Ela ocorreu de janeiro de 2009 a agosto de 2010,
e em maio de 2009 ela chegou ao Brasil. Já em outubro do mesmo ano, já saiu a primeira vacina. E as estatísticas dela ali nesse período, né, até sair a vacina, no período da pandemia mesmo, em si, foram 651 mil casos e 18.449 mortes no período no mundo. No Brasil, mais de 2.000 mortes. A taxa de letalidade dela é baixa, né, foi baixa, 0,02, e é uma característica interessante que ela respondia bem a medicamentos. Um deles era o Tamiflu. Isso começou a dar uma certa tranquilidade na época, né? Pode passar. E a terceira é o Covid-19, coronavírus, que é o que a gente está passando aí, esse momento que não era esperado, e estamos todos aí enfrentando esses desafios, né, na atualidade. O coronavírus é um vírus, né, o coronavírus é uma grande família de vírus comuns, e que estão em muitas espécies de animais diferentes, pode ser camelos, gatos, morcegos, né? Ela é causada pelo coronavírus, o subtipo denominado SARS-CoV-2. Teve início na China, em 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso reportado lá mesmo foi dia 31 de 12 de 2019. Em 11 de março, ela foi declarada como pandemia, 11 de março de 2020, e os dados que eu peguei recentes agora, né, são mais de 5 milhões de casos, 4 milhões e 800 a mais aí de recuperados, e 153 mil mortes até o momento. A taxa de letalidade no Brasil está 2,9. Então, vejam a diferença, né, e a gravidade da doença. E aqui embaixo os dados mundiais, né, 42 milhões de casos, 28 milhões 853 recuperados, e 1.152.314 mortes. Realmente um estado, assim, de preocupar, né? E, especificamente com relação à mente humana, queria passar para vocês, do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, saúde mental, o que acontece com a mente humana. Algo aconteceu com a gente semelhante somente na gripe espanhola, ou seja, tem muito tempo. O ser humano nunca tinha vivido, quem está vivo hoje não viveu uma pandemia igual a essa. Com o avanço da tecnologia e a internet, né, elas favorecem muito a propagação do medo pela velocidade, né, como a Isabela mesmo disse, essa questão da velocidade que são as informações no mundo virtual. E o que acontece quando estamos diante disso? Do medo, né, da incerteza. Existe uma região do nosso cérebro, que é chamada de amígdala, né, existe a amígdala da garganta e a amígdala cerebral. A amígdala é o nosso cérebro, é o centro do nosso cérebro primitivo, é lá onde fica o estado de alerta do ser humano. Toda vez que o ser humano está em perigo, é a amígdala que é acionada para comunicar ao corpo que estamos diante de um perigo. E o que acontece quando essa amígdala é acionada? Automaticamente ela vai ficar hiperativa, vai ocorrer um aumento de cortisol, né, no nosso sangue, e adrenalina. É onde a gente começa a ter sintomas, basicamente, da ansiedade. Todo indivíduo que está muito ansioso, ele passa por esse tipo de sintoma, e é a amígdala que é ativada. Como o coronavírus ele veio como uma incerteza, como é algo que a gente não conseguiu ver, foi muito repentino, muito abrupto, a gente não sabia como fazer, ninguém sabia como fazer, e a transmissibilidade dele era muito rápida, e as principais autoridades do Brasil e do mundo não sabiam sequer como nos orientar, isso se instalou, né, o medo do desconhecido, o medo de um ser invisível, que é mais grave ainda. Quando a gente fala assim, quando fala para a gente assim, um leão, por exemplo, vou dar um exemplo, você consegue visualizar o leão na sua mente e consegue lidar com aquele medo de uma forma melhor de quando você fala de um ser que se você nem consegue visualizar ele, você imagina
o tamanho que torna esse medo. E ainda você não sabe nada sobre ele, não consegue ver, não sabe nada sobre ele, não sabe como combater, como vai ser, etc. Então, quais são as consequências disso, né, de março para cá, principalmente no Brasil? O medo, a incerteza, a insegurança, pode ser a ansiedade, insônia, preocupação constante, alterações, dores de cabeça, angústia, né, que são sintomas de somatização diante de toda essa problemática aí. Pode passar. E quais são os principais transtornos psiquiátricos que estão envolvidos nas pandemias? Quando o indivíduo já tem um transtorno mental prévio, ele pode reagudizar. Foi muito bem já falado na introdução pela Isabela. Ou seja, a pessoa já tem um quadro de pânico, uma ansiedade, uma depressão, e estava tudo bem. De repente chega essa notícia, chega toda essa movimentação da mídia, a pessoa que estava bem pode descompensar. E pessoas que estão sem transtorno mental prévio, elas podem adquirir. Às vezes a pessoa já tem uma tendência genética de ordem familiar, que estava tudo bem, e esse evento vem para eclodir. Ou então a pessoa que simplesmente não tem nenhum tipo de patologia pode desenvolver por essa pressão, porque nós podemos comparar isso, para vocês terem uma ideia, com uma guerra, né? A gente está numa guerra invisível, só que é uma guerra que não é uma guerra entre países, é uma guerra em que os países têm que se unir em prol de combater esse inimigo, né? O transtorno de ansiedade generalizada, muito comum, TAG, né? Transtorno do pânico e transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que a pessoa fica com medo obsessivo de contaminação e fica praticando rituais ali em cima de limpeza, né? De passar álcool, de limpar, e também pensamentos de conteúdo de tragédia, de morte, de medo de perda de algum parente, medo de morrer, e etc. A depressão, né, e o que a gente viu também, muito comum agora na pandemia, que é o abuso de substâncias, drogas, álcool, medicamentos, né, e a gente sabe também, já foi apresentado em estudos, né, o aumento de alcoolismo na pandemia, separações, né, casamentos, a violência doméstica, e entre outros, infelizmente. Pode passar. E como fica a pandemia e o teletrabalho? Primeiro eu vou fazer uma diferenciação, né, entre distanciamento social, isolamento social e a quarentena. Para aqueles que não sabem, é bom a gente passar esse conceito. O distanciamento social, ele é voluntário, ou seja, ele é uma orientação, né, de saúde, governamental, em que é necessário, a orientação de que é necessário ficar longe o suficiente de outras pessoas para que o coronavírus ou qualquer outro patógeno não possa se espalhar, né? 1,5 metro, 2 metros de distância, esse é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Isolamento social. Isolamento social é uma medida não obrigatória por ordem médica. Para que serve o isolamento social? Serve para separar pessoas sintomáticas, pessoas que estão com sintomas ou sem sintomas, que são as assintomáticas, que estão em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a infecção e a propagação. Então, a pessoa está com sintoma, está suspeita, colhe o exame e vamos isolá-la. A pessoa tem que ficar pelo menos 14 dias em casa. A pessoa não tem sintoma, mas ela teve contato com alguém que teve o vírus que foi confirmado. Também ela deve ser isolada. Pode passar. Já a quarentena, ela é uma medida obrigatória. Ou seja, ela tem como objetivo evitar a propagação de moléstias pelo confinamento de casos suspeitos ou de casos que têm potenciais de dar positivo ali, né? É uma medida, seja um ato administrativo, que ele é estabelecido pela Secretaria de Saúde dos Estados, municípios
ou do ministro da Saúde, e quem determina o tempo são as autoridades. Essa quarentena, ela pode, um prazo até 40 dias, podendo se estender por um tempo necessário que precisar. Pode passar. E, na verdade, o que estamos vivendo, né? Coloquei essa interrogação aí para a gente refletir. Como que é isso para a gente adaptar esse trabalho em casa? Né? Como que foi para nós receber de forma abrupta uma notícia da noite para o dia em que deveríamos ficar em casa, ficarmos isolados, e como diz a Isabela, vamos levar o trabalho para dentro das nossas casas. E ainda, em alguns casos, e esse inclui eu, inclusive, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 7, uma de 11 e um de 7, ainda tive que me adaptar, me transformar num professor de criança, porque as crianças também ficaram em casa. Então, vejam bem os conflitos que foram gerados aí diante de todo esse quadro, né? E aonde foram surgindo esses problemas que a gente está falando, principalmente os transtornos mentais, problemas nos casamentos, abuso de substâncias, né? Como foi para nós e como está sendo para nós lidar com as incertezas? E o medo do que está por vir? Vai sair vacina? Não vai sair? Quando vai sair? Essa vacina vai ser segura ou não? Se for segura, quando que vai ser liberada para o Brasil? O governo vai liberar, vai comprar, vou ter que comprar, vai ser caro, não vou ter dinheiro, né? Até lá, como que eu vou fazer? Como vai ser? E uma das coisas que eu vejo que é o principal aí, que é como foi para nós e como está sendo para nós, como foi principalmente no início da pandemia, lidar com a solidão. Qual é a nossa capacidade, diante de toda essa tragédia, de transformar a nossa solidão em solitude, né? Porque, para quem sabe a diferença de solidão e solitude, a solidão é quando você se sente só e isso te faz mal. É uma coisa, a solidão é algo que nos faz mal, nos faz sofrer. Lembrando que existe a solidão em que você está sozinho mesmo, né, num ambiente, numa casa, e não ter amigos, não ter um parceiro, não ter trabalho, etc. E existe a solidão em que você pode estar cercado de pessoas e mesmo assim se sentir só. Isso é bom falar desse conceito de solidão, né? Já a solitude é quando a gente estar sozinho consigo mesmo, porém se sentir bem. Ou seja, é o momento em que nós devemos estar com nós mesmos, em contato íntimo com o nosso eu, né, com o nosso praticando o nosso autocuidado, nosso autoconhecimento, procurando refletir sobre a vida e melhorar, procurar ser um ser humano cada vez melhor. Inclusive, é uma medida de saúde indicar às pessoas que pratiquem a solitude. O ideal, todos os dias tenhamos, pelo menos, nem que fosse 5 minutinhos de solitude para que a gente possa, cada dia mais, se tornar um ser humano melhor. Pode passar. E o que fazer, né, diante de toda essa situação? Quais são aí as saídas, falando em saúde mental, preservar a saúde mental, para que a gente termine a pandemia bem fortalecido e saia dessa pandemia melhor do que nunca? Olhar no espelho é inevitável, porque isso, ou seja, estava todo mundo correndo demais, uma velocidade muito grande, e muita gente correndo, às vezes, nem sabendo para onde correr e por que estava correndo. Porque o mundo induz a gente a isso, essa velocidade, a competitividade, as redes sociais, né, o próprio narcisismo, né, essa questão do aparecer demais, da sede pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. A internet tem muito essa ilusão, né, e vão fazendo com que as pessoas
se tornem máquinas de trabalho e de consumo, né? Passem a consumir, a comprar e esquecem de si mesmo. Então, o vazio existencial, em algum momento, com pandemia ou sem pandemia, ele ia aparecer. E, com certeza, com a pandemia, isso veio de uma forma abrupta, e é o momento que todo mundo teve que parar tudo, olhar no espelho e falar como está a minha vida, o que não está legal, aquele projeto meu que estava na gaveta vai ter que sair, meu casamento que não está legal, preciso alinhar com a minha esposa, problema que eu tenho com aquele filho meu que me dá um problema, eu vou ter que resolver, ou seja, a família, né? Cada família, cada um na sua individualidade, lidar consigo mesmo, e depois, no seu núcleo familiar, lidar com todas as questões pessoais e coletivas. E qual que é a dica principal? Foco no autocuidado e autoconhecimento. É o momento de se conhecer, é o momento de se cuidar, né? E falando em conhecer e se cuidar, envolve um conceito que eu prego, né, que está relacionado à minha linha de trabalho, que é saúde plena, que é um pouco, é o próprio conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, cuidar da mente, do corpo e do espírito. Como a gente se conhece? A gente se conhece lendo bons livros, alguns casos, a maioria dos casos, é indicado uma terapia, né, na hora de vencer esse preconceito de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, caso precise, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura, mais a gente se potencializa para exercer nossos talentos, nossos dons, e mais a gente vai poder contribuir com a sociedade e ter resultados extraordinários. Uma outra orientação, que é muito importante na pandemia, para que o cérebro também fique condicionado ao bem-estar, é ter uma rotina. Muito comum, na pandemia, as pessoas acordarem no que aquele hábito que tinha antes de trabalhar. Então, a recomendação é que, primeiro, o escritório teve que ir para casa e já foi adaptado. Então, procure o melhor lugar da casa, que fique um lugar agradável, arejado. Procure acordar todo dia no mesmo horário, colocar uma roupa para trabalhar, mesmo você estando trabalhando sem câmera e tudo, ter aquela rotina, horário de tomar café, horário de almoçar, né? Achar um horário para dormir, ver um horário para fazer exercício físico, né? Agora, nessa fase de flexibilização aí, já tem locais que estão abertos, mas tem lugares muito abertos, tem academias abertas, mas tem locais públicos abertos que a gente pode fazer uma caminhada, ter contato com ar livre. A alimentação adequada, né, a nutricionista vai falar melhor para nós, a gente sabe que tem alimentos que pioram a ansiedade, né, alimentos com muito açúcar, muito carboidrato, excesso de café, pessoa que toma muito café, evitar, ou seja, ter uma alimentação mais rica em grãos, né, em vitaminas que vão nos auxiliar no nosso bem-estar. Cuide para que as notícias não se tornem tóxicas, né? Ou seja, procure ver os boletins uma vez ao dia, ou pulando 2 dias, não ficar muito na rede social, com bombardeio de informações ruins. Busque fontes positivas, leituras boas, bons livros, bons filmes, coisas que vão acrescentar para você no dia a dia, que não vão te deixar mais ansioso. Prática de um hobby, muito interessante também encaixar um hobby nesse momento. E, faz aquele balanço, né, dá uma balanceada aí no estresse e na ansiedade. Cuidados com a espiritualidade, muito importante. Quando falamos de espiritualidade, não estamos falando em religião, estamos falando de espiritualidade, é tudo aquilo que faz o ser humano se tornar melhor, né? Aí cada um escolhe aquilo que ele achar melhor, ou seja, é tudo que nos faz tornar melhor. Que tem a ver, o que nos faz tornar melhor? Tem muito a ver com o que eu falei, do autocuidado, do autoconhecimento.
Quando a gente se conhece mais, a gente se cuida, a gente vai querer praticar bons valores, né, praticados pelo ser humano, como empatia, caridade, compaixão, a gente praticar boas leituras, ter fé, isso é muito importante. Já tem diversos trabalhos médicos que comprovam, né, a eficácia da fé em cura de doenças. E uma vez a pessoa estando bem consigo mesma, estando bem conectada no autoconhecimento, e conectada com a força superior, aí sim ela pode escolher uma linha, né, de trabalho, ali, de religião, que ela se dê bem, né? A gente tem que respeitar aonde a pessoa se sente bem. Então, esse cuidado com a espiritualidade, ele é essencial. E uma outra coisa, uma outra questão que, por vezes, até ficou até esquecido aí pelas famílias, que é preservar a saúde mental das crianças. No início, a minha esposa é pediatra, ela relatava chegava em casa no início, em que os pais apavorados e as crianças estavam ouvindo muitas coisas, os pais não tiveram assim, o cuidado de como passar isso para as crianças, né? Porque as crianças também estão sofrendo muito. De repente, elas estavam na escola, vida normal, e de repente falar, não tem mais escola, você tem que ficar em casa, porque tem um vírus aí que está matando todo mundo, que está dando problema no mundo inteiro. Ou seja, como é que a criança recebe isso? A gente ainda se relaciona em WhatsApp, teletrabalho, vai na rua comprar alguma coisa, mas e as crianças? Longe dos amigos, né? Muitas delas também não podendo ver os avós. Enfim, preservar a saúde mental das crianças nesse momento é importante, porque faz parte da estrutura familiar. E um pai que tiver um filho que não estiver bem, as famílias vão ter problema. Pode passar. É isso, pessoal, o recado que eu queria deixar para vocês. Estou aberto aí a perguntas. Aí estão, né, minhas redes sociais, meu canal no YouTube, tem meu Instagram, meu Facebook, tem um e-mail, um WhatsApp. Estou à disposição de todos aí que quiserem conhecer o meu trabalho, e agradeço mais uma vez a participação no evento. Muito obrigado.